Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Ficou mais fácil ouvir a Rádio Geração 2000. Baixe agora no seu celular o aplicativo da nossa rádio. E fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade também no seu celular. Rádio Geração 2000, em qualquer lugar, junto com você, pelo AM 1580, pelo computador radiogeração2000.com.br e agora também pelo celular. Baixe o aplicativo e curta a Rádio Geração 2000 onde você estiver. Rádio Geração 2000, 1580. Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde, ouvintes que estão nos acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis e também aos ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando mais uma vez que não deve se colocar o acento agudo no A de rádio e nem o tio cedilha de ão de geração. Bom, hoje o tema que eu trouxe, eu acho que vai ser interessante para podermos pensar e repensar essa proposta que eu estou trazendo. Afinal de contas, o ser humano muitas vezes ele se coloca em situações de vítima do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, que as circunstâncias, as coisas que acontecem com ele podem fazer com que ele acabe escolhendo se paralisar. E, a meu modo de ver, não é por aí. Mas vamos tentar pensar esse tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Hoje eu vou falar sobre a questão da responsabilidade. Responsabilidade que, de uma certa maneira, é um caminho solitário, onde a pessoa vai ter que estabelecer qual é a sua trilha e que o outro não vai poder fazer essa mesma caminhada. Mas quando eu falo de responsabilidade, eu não estou falando aqui responsabilidade de pagar a conta, ser responsável pelas atividades diárias da sua vida, poder cumprir com as suas obrigações. Eu não estou falando desse tipo de responsabilidade. Eu estou falando de uma responsabilidade um pouco mais complexa e um pouco mais abrangente no sentido humano. Eu estou falando da responsabilidade que nós temos conosco. Uma responsabilidade que, de uma certa maneira, foge a essa questão de ter que cumprir um papel ou ter que ser responsável por essas atividades cotidianas. Então, eu não estou falando de responsabilidade nesse aspecto de porque eu sou pai de família, ou eu sou mãe, ou eu tenho um emprego, ou eu pago as minhas contas em dia, ou eu sou um cidadão cumpridor dos meus deveres. Eu não estou falando dessa responsabilidade. Eu falo de uma responsabilidade existencial. Responsabilidade essa que vai nos colocar muitas vezes numa posição um pouco desconfortável, no sentido de termos que fazer uma escolha. Uma escolha não por alguma coisa, mas uma escolha por nós mesmos. Uma escolha no sentido de como é que eu me coloco, ou como é que eu escolho me colocar, melhor dizendo, na minha vida. Se pensarmos que a vida ela não vem pronta, ela não vem preparada,
Então cabe a cada um de nós o tempo inteiro ter que fazer essa escolha, ter essa responsabilidade de como é que eu vou atuar, como é que eu vou estar ao lado do meu companheiro, da minha companheira, como é que eu vou estar escolhendo viver certas situações complicadas ou não. Então tudo isso vai fazer com que o ser humano, de uma certa maneira, ele esteja numa posição onde ele é praticamente obrigado a ter que fazer essa escolha. E aí fica essa questão, né? Até que ponto, de fato, nós somos responsáveis? Até que ponto, até onde vai a nossa responsabilidade? Eu estou falando isso porque, invariavelmente, nós somos influenciados por várias situações da vida, sejam elas culturais, sociais, morais, de ordem familiar e por aí vai. Ou seja, isso tudo atravessa a vida de cada um de nós, influencia a vida de cada um de nós. E aonde está a minha responsabilidade aí? Aonde eu posso interferir nisso tudo? É claro que as regras e normas ficam um pouco complicado de você poder modificá-las. Ou você as aceita ou não, né? Existe um preço aí a pagar em relação a isso. Mas eu digo no sentido de a pessoa ter que fazer essa escolha diante dessas situações todas que nos atravessam. E que muitas vezes é um pouco complicado, porque é uma escolha que vai estar mediada em relação a outras pessoas ou em relação a uma outra pessoa. E aí às vezes realmente fica um pouco complicado de tomar essa decisão. Mas mesmo assim, mesmo diante desses limites, nós temos que fazer essa escolha pessoal. E essa escolha pessoal realmente é muito complicada. Afinal de contas, o ser humano, como eu já falei aqui em outros programas e provavelmente vou continuar falando, o ser humano ele não é um quadro em branco, ele não é algo pré-estabelecido, ele não é uma vítima de uma imposição, ou pelo menos não precisa escolher ser uma vítima de uma imposição. Isso quer dizer que ele está sempre tendo que fazer a sua opção em relação a todas essas circunstâncias, a essas contingências que podem acontecer na vida de cada um de nós. E nesse exato momento, né, que pode acontecer essa situação, ele vai ter que fazer uma escolha e essa escolha não vai poder muitas vezes perguntar para o outro. O que você acha? Você acha que eu faço isso, faço aquilo? É claro que, invariavelmente, algumas pessoas perguntam para o outro, até em virtude de uma questão de dúvida, medo, insegurança. É claro que isso pode acontecer e nada de mal nisso aí. O ponto é que, na realidade, essa escolha, indiferente da opinião que você possa obter de uma outra pessoa, você vai ter que fazer uma escolha, mesmo até que você pegue essa escolha do outro, mesmo que você siga, né, um conselho do outro. Olha, você faz assim que de repente vai ser melhor, vai ser legal, e aí você vai lá e, então eu vou fazer isso sim, porque, né, a pessoa é uma pessoa de confiança, já conheço há muito tempo, então eu acho que vai dar certo. No momento que a pessoa faz isso, obviamente que ela também está escolhendo, né? Porque na realidade ela não está abdicando da escolha, ela simplesmente pegou a escolha de uma outra pessoa. E você se apropriar de uma escolha de outra pessoa também é uma escolha. Pois é, algumas pessoas acham que quando pega a escolha de terceiros, não está escolhendo, está sim. É claro que a ideia foi do outro, mas você concordou com essa ideia, você aceitou essa ideia. E se você concordou e você aceitou, você está fazendo uma escolha. E aí, se você está fazendo uma escolha, mesmo que não seja a sua, você torna-se responsável. A responsabilidade, ela tem muito a ver justamente com essa escolha particular que a pessoa tem que fazer, porque indiferente se ela está pegando a ideia de uma outra pessoa ou não,
ela vai fazer uma avaliação. Eu acho que essa escolha é boa, ou acho que de repente não é tão boa, mas bem ou mal ela está fazendo uma avaliação. E diante dessa avaliação, que é algo particular, é algo individual, ela está fazendo a sua escolha. E aí entra essa questão da responsabilidade. Porque a responsabilidade ela está justamente na própria pessoa, no eu. Somente eu posso fazer essa escolha, indiferente até se eu vou pegar a escolha de outra pessoa. E ninguém vai poder fazer essa escolha por mim. Isso às vezes soa com uma ideia de a pessoa estar totalmente isolada, ou é uma situação muito triste, ou a pessoa ela está de fato sozinha no mundo. Na realidade, o tempo inteiro nós estamos sozinhos. Mesmo até que você esteja rodeado de muitas pessoas, você está sozinho. Eu digo no sentido, não no sentido corpóreo, mas eu digo no sentido interno. Eu digo no sentido de que você está sozinho com seus pensamentos, com o seu modo de ser no momento. Então, assim, o ser humano, ele o tempo inteiro, ele está preso a uma subjetividade que ele é, e ele não pode escapar a isso, né? Não temos como escapar de nós mesmos. E por conta disso, dessa impossibilidade ou dessa condenação que seja, então o ser humano ele vai ter que ser responsável por ele. Ser responsável pelaquilo que ele está escolhendo, ser responsável pela a ideia que ele está querendo estabelecer, seja essa ideia a partir dele mesmo ou a partir de outra pessoa. Então essa responsabilidade que eu estou trazendo aqui para a gente poder pensar junto, é juntamente nesse sentido de que é o eu, é a própria pessoa, é o indivíduo que vai fazer essa escolha. E ele não pode escapar a essa ideia, mesmo até que ele fique perguntando para as outras pessoas: e aí, o que você pensa? Ou então, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Né? Que é muito comum de acontecer essa pergunta. E a pessoa, quando faz essa pergunta, quando faz essa indagação para o outro, ela está meio que querendo fugir dessa responsabilidade que ele é. Responsabilidade que é algo interno, é algo da pessoa. Por isso que o outro não pode fazer aquilo que a própria pessoa tem que fazer. Se a pessoa acaba delegando para o outro, achando que não está fazendo uma escolha, mas ela está fazendo. Ela está elegendo que o outro escolha para ela. Talvez essa pessoa esteja com um baita medo. Ela não está querendo sentir aquilo que todos nós seres humanos sentimos quando tem que fazer uma escolha, que é a questão da angústia. Todo ser humano, diante de uma situação, e principalmente escolha de si mesmo, né? Quando ele está perante uma situação que ele tem que tomar uma decisão, ele vai sentir aquilo que é a angústia, ou seja, a dúvida. Será que vai dar certo? Será que vai ser melhor para mim? Será que eu vou ser feliz? Será que de fato esse é o caminho? Então todos esses questionamentos acabam pairando na cabeça da pessoa e muitas vezes ela pode até se paralisar e não tomar essa decisão, justamente por esse sentimento de angústia, dessa dúvida de desconhecer o que vai acontecer depois, ou seja, se aquela escolha que eu estou fazendo, ela de fato vai ser melhor para mim. E diante dessa preocupação, ele acaba muitas vezes abdicando da sua própria forma de ser. Ou seja, o medo fica tão grande, tão exacerbado, que a pessoa acaba escolhendo parar. Ou então ela espera que alguma coisa aconteça externa a ela para que alguma situação possa se configurar. De qualquer maneira, essa espera ou essa entrega, para as circunstâncias ou para que as coisas possam dar uma ordenação
para que a pessoa evite ter que fazer essa escolha, né, que é muito comum. Às vezes a pessoa protela, ela fica esperando, né? Peraí, deixa que o tempo vai se encarregar, deixa que as coisas vão se organizar. Quando a pessoa toma essa atitude, muitas vezes, ela está o quê? Ela está abrindo mão da responsabilidade que ela tem perante uma situação, mas que ela não está querendo tomar a decisão. Então ela protela, ela espera, ela aguarda, ela vai escolhendo o tempo como a questão da resolução. Vamos dar, é aquela frase, né? Vamos dar tempo ao tempo que ele vai se encarregar. Eu não sei se ele vai se encarregar, né? Porque o tempo ele não pensa, o tempo ele não escolhe, o tempo é algo humano. Eu não sei se ele vai se encarregar. Eu penso, né, que na realidade é o ser humano dentro do tempo que vai ter que fazer uma coisa. Ele que vai ter que escolher fazer alguma coisa dentro dessa denominação aí de tempo, né? Passado, presente, futuro. Mas assim, se partirmos dessa ideia, né, de que é o ser humano que de fato tem que fazer a sua própria escolha, então a gente até pode falar um pouco aí dessa questão também do destino, né? Será que já existe um destino? Será que ele está pronto? E existem várias formas de interpretar ou ideias em relação a essa questão do destino. Mas se nós pensarmos, né, que se é o ser humano que é responsável pelas suas escolhas, então ele também torna-se aí responsável pelo seu destino. Porque a cada escolha que eu vou efetuando na minha vida, eu vou construindo alguma coisa que aí nós podemos chamar aí de destino, né? A cada escolha que você vai realizando, você vai estabelecendo o seu modo de ser e que, de uma certa maneira, te conduz, né? Essa escolha, não o destino, te conduz ao que as pessoas vão chamar de destino. A pessoa ela nasceu para isso, ou ela já estava predeterminada para acontecer isso. Mas se você for observar as escolhas que a pessoa faz na vida, você vai ver que na realidade ela foi construindo aquilo gradativamente. É claro que diante dessas construções ou dessa construção, várias coisas aí vão atravessando a vida dessa pessoa. Várias situações que às vezes tiram um pouco daquele caminho, mas não totalmente. E aí a pessoa ela vai ter que refazer um caminho, vai ter que de repente abrir uma trilha para depois voltar para o caminho que ela tinha preestabelecido anteriormente. Mas de qualquer maneira, essa ideia de destino ligada aí à questão da responsabilidade nos faz pensar até que ponto realmente o ser humano ele constrói esse destino. Porque é muito fácil você estabelecer o destino no momento que ele já está... Alguma coisa está acontecendo na sua vida agora. Aí você pode até falar, isso foi o destino. Mas será que você sabe responder agora qual é o seu destino no porvir, no futuro? Provavelmente você não vai saber responder. Eu não sei responder o meu, nem quero, nem pretendo. Mas, diante dessa ideia que eu estou convidando você a pensar, é no sentido de que cada um de nós, de uma certa maneira, é responsável por esse destino, por esse algo que supostamente estaria esperando para que seja concretizado. Eu estou dizendo supostamente porque a ideia de destino é uma abertura. Ela não tem como você, de uma certa forma, definir exatamente o que vai acontecer daqui a tanto tempo com a sua vida. Você pode fazer um prognóstico, uma estimativa do que você espera, mas dentro dessa expectativa, várias coisas vão acontecendo, e não só as coisas que vão acontecendo, mas principalmente o que você vai fazendo com elas. E aí entra essa questão da responsabilidade. Porque não é simplesmente as circunstâncias que vão atravessando a sua vida que vão te construindo, vai estabelecendo o seu modo de ser, né? O ser humano ele se constrói e ele é construído ao mesmo tempo. Ou seja, as circunstâncias acontecem, os fatos acontecem, eles influenciam o seu modo de ser, o meu modo de ser, mas existe aí o quê?
uma relação que você estabelece com essa situação. E essa relação que você escolhe estabelecer tem a questão da responsabilidade, tem esse aspecto de responsabilidade. Por quê? Porque na realidade é você que vai escolher a forma como você vai se relacionar com uma situação. É você que vai determinar a maneira como você quer entrar em contato com uma devida situação. Não é a situação em si que vai definir a sua forma. A situação ela acontece, seja ela qual for. Uma situação agradável, desagradável, uma situação bonita, uma situação feia, não importa. O que importa aí é justamente a forma como a pessoa vai escolher se relacionar com isso. E essa forma, ela não é determinada pelas circunstâncias ou pelo fato em si. Ela é determinada pela própria pessoa. E se é determinada pela própria pessoa, ou seja, parte da própria pessoa, ela torna-se responsável por essa relação. Então essa responsabilidade que eu estou trazendo aqui é no sentido de que ela é do próprio indivíduo. Ela não é da questão externa, né? Como às vezes as pessoas falam, eu sou assim porque a minha família me construiu desse jeito, ou então aconteceu essa situação, por isso que eu fiquei dessa forma. Não necessariamente. Porque como eu falei no iniciozinho do programa, o ser humano ele não é um quadro em branco onde vão lá e jogam as tintas que quiserem e está tudo certo. Não é. O ser humano ele é o próprio artista da sua obra de arte. Se ele é o próprio artista da sua obra de arte, os fatos que acontecem fora o desejo desse artista, eles vão influenciar sim, mas não vão ser determinantes. O que eu estou querendo dizer com a questão de ser determinante? Não é o fato em si que vai estabelecer a maneira como a pessoa vai ficar. Mas eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito em virtude do que aconteceu. Sim, aconteceu um fato onde a pessoa entra em contato com ele. A questão da pessoa ficar muito abalada ou ela ficar o tempo inteiro triste em relação ao fato, isso passa a ser uma escolha. Então não é apenas o fato em si que vai determinar o modo de ser da pessoa. O fato em si, o fenômeno, a situação, ele influencia, claro. O ser humano ele não vive num mundo onde não tem nada, não existe isso. O ser humano está dentro de um contexto e esse contexto vai acontecer um monte de coisas na vida dessa pessoa. E do momento que começar a acontecer esse um monte de coisas, essas situações diversas e possíveis, ele vai ter que entrar em contato com elas. Ou pelo menos, se é que ele quer, escolher entrar em contato com elas. Ele pode até querer escapar, que também remete à responsabilidade. A questão de tentar não entrar em contato é uma escolha que ele está fazendo, talvez por vários motivos, medo, insegurança, não querer colocar à prova a sua capacidade. Eu estou dando exemplos possíveis, né? Somente a pessoa sabe de fato o que possa ou que pode impedir dessa pessoa poder atuar. Mas de qualquer maneira, todos os fatos em si que acontece na vida de cada um de nós, eles trazem aí uma questão dessa influência, ou seja, acontece alguma coisa e o que eu vou fazer diante disso? Porque às vezes as pessoas pensam que o que acontece é muito mais determinante do que propriamente aquilo que eu posso fazer. É claro que, dependendo das circunstâncias, tem circunstâncias que você não tem como modificá-las, né? Mas, de qualquer maneira, você sempre vai estabelecer uma forma de poder entrar em contato com elas. Ou seja, a situação acontece e você vai e se relaciona com ela. A maneira como você vai fazer essa escolha, a forma como você vai se colocar diante dessa escolha, basicamente vai depender o quê? Do seu momento, da forma como você está se encontrando. Isso não quer dizer que você é aquilo, né? O ser humano ele não é um objeto. O objeto ele está pronto, ele já tem algo pré-definido do seu funcionamento. O ser humano não. O ser humano ele está sempre nessa construção, reconstrução
ele se desfaz e refaz de novo. O tempo inteiro ele está fazendo isso, ou pelo menos ele pode fazer isso. Por quê? Porque na realidade a vida de cada ser humano não é linear, né? O tempo inteiro muito legal ou o tempo inteiro muito ruim, né? Ela vem como se fosse um gráfico, né? Tem sempre altos e baixos, tem épocas que a pessoa está muito bem, tem outras épocas que nem tanto. Isso faz parte da condição humana, isso não é uma questão patológica, isso não é uma doença, né? Isso acontece em diversos momentos de cada ser humano, mas não é porque isso está acontecendo que a pessoa vai escolher parar. Ela vai poder perceber essas situações ou esses momentos, né, que ela está vivenciando, mas ela vai buscando ou criando formas de poder melhorar aquilo que ela está percebendo que talvez não esteja muito bom. E dentro dessa ideia entra aí esse aspecto aí dessa responsabilidade, porque do momento que a pessoa começa a perceber todas essas situações que estão envolvendo a vida dela, né? De repente não está tão legal aqui, não está bom ali, mas assim, de alguma maneira eu preciso ter uma atuação diante disso, eu preciso fazer uma escolha diante disso. A situação em si ela está acontecendo, então eu preciso tomar uma decisão em relação a isso. Se isso vai se modificar ou não, é outro ponto, é um outro aspecto. Existem situações que não vai ser possível modificá-las, mas mesmo assim você vai ter que fazer uma escolha diante disso, ou seja, existe um limite aí, existe até um certo ponto onde você vai ter que atuar e você vai ter que saber da melhor forma lidar com esse limite, porque algumas situações, invariavelmente, nós não temos como modificá-las. É uma situação que até a pessoa interferindo, ela não vai conseguir transformar aquela situação. Eu acho que o exemplo clássico aí é a questão da morte. A pessoa não tem como trazer de volta, vamos dizer assim, uma pessoa que já partiu. Não tem como. Ou seja, é um fato consumado, é uma situação que já se configurou, mas não é porque ela já está configurada que a pessoa vai perder a possibilidade de ter que fazer uma escolha diante dessa situação. Ou seja, ela vai ter que ter a responsabilidade de aprender a lidar com uma situação limite. Ou seja, nesse aspecto, eu reconheço que eu não posso mudar a situação, mas eu posso escolher a maneira como eu vou me relacionar com essa situação. Ou seja, como é que eu vou me relacionar com essa minha impossibilidade. É o momento onde o ser humano ele vai ter que buscar, de alguma maneira, reconhecer que ele só pode ir até um certo limite. Eu só posso ir até ali, então eu vou ter que saber reconhecer até onde eu posso ir. Não no sentido de culpa ou incapacidade, mas reconhecer que ele só pode ir até aquele ponto. Saber que existe um limite. Às vezes, muitas vezes, ter que reconhecer isso é um pouco duro, porque faz com que a pessoa muitas vezes se sinta: poxa, eu não consegui concluir, eu não consegui fechar, né? Eu queria tanto que isso acontecesse de uma forma, mas acontece de outra, né? São as famosas expectativas. Todo ser humano tem que ter as expectativas. A questão aí é se essas expectativas são muito altas demais. Às vezes, expectativa muito alta demais, ela pode até atrapalhar, porque a pessoa espera algo tão grandioso e de repente é uma coisa, né, não tão perto daquilo que a pessoa estava esperando, e a pessoa pode se sentir um pouco, né, caramba, eu não consegui, eu queria tanto aquilo. Então é algo que a pessoa tem que prestar atenção também. As expectativas, elas existem, mas existe uma diferença entre uma expectativa e uma expectativa grandiosa. Eu acho que existe uma diferença aí, e é interessante que a pessoa possa perceber essa diferença, porque é aquela história, né? Quanto mais alto, né, o tombo pode ser um pouco complicado, quanto maior, o tombo pode ser complicado. Então é importante que a pessoa possa perceber, né, essas diferenças, essas nuances em relação às suas expectativas. Mas mesmo assim, diante disso tudo, o ser humano ele não pode escapar a essa responsabilidade que ele tem.
E como eu falei logo no iniciozinho do programa, essa responsabilidade está ligada a um eu. Ou seja, eu é que tenho que fazer a minha escolha. Não é o outro que vai fazer a escolha. A responsabilidade está ligada justamente aí nesse aspecto. Sou eu que tenho que fazer a escolha, não é o outro que vai fazer para mim. Porque se eu escolho que o outro escolha para mim, eu estou tentando o quê? Burlar o eu. Eu estou tentando fugir de mim mesmo. Eu estou tentando fugir o quê? Da escolha que eu quero fazer. Escolha que vai trazer o quê? Angústia. Vai trazer medo, vai trazer insegurança. Ou seja, será que vai dar certo? Será que é o melhor caminho? Será que é isso que eu tenho que escolher? São tantas dúvidas, né, que a pessoa acaba ficando mais preocupada com as dúvidas do que propriamente com a escolha. Será que eu vou ter que fazer isso mesmo? E aí a pessoa fica mais voltada para a dúvida, né, para a insegurança, do que propriamente para o que ela tem que fazer. Porque é indiferente se vai dar certo ou não, de qualquer maneira a pessoa ainda tem a possibilidade o quê? De poder modificar a sua escolha. Ah, eu fiz uma escolha agora que não foi boa, porque aconteceu um resultado não esperado. Isso pode acontecer? Sempre vai acontecer, com cada um de nós. O ponto aí não é a escolha ruim. O ponto aí é você saber que elas existem, mas que você mesmo assim pode fazer alguma coisa diante disso. A ideia de fazer a melhor escolha é uma ideia. É claro que todo ser humano ele quer fazer a melhor escolha, é óbvio. Nenhum ser humano, pelo menos que eu conheça, quer fazer uma escolha que não vai ser boa. É claro, quer fazer a melhor escolha. Seja em que âmbito for, seja em que âmbito seja. Mas, de qualquer maneira, é claro que em algumas situações essas escolhas não vão acontecer de uma maneira favorável. Até porque você vai ter que escolher para poder experimentar se de fato ela é boa ou não. Não tem como você escolher algo e não experimentar essa escolha. Você vai ter que escolher e vivenciar essa situação para ver se de fato aquilo vai funcionar ou não. A partir daí você vai criar o quê? Um resultado da escolha efetuada. Mas mesmo que essa escolha, o resultado, não seja aquele satisfatório, aquilo que você está esperando, de alguma forma você ainda pode escolher de uma outra forma. Ou seja, o que aconteceu não foi bom, aprende-se com isso, ou pelo menos se propõe a aprender com isso, para que de uma próxima vez possa escolher de uma outra forma, possa ter uma outra perspectiva em relação a uma situação que você possa acontecer, que você possa efetuar. Então, só para poder fechar esse primeiro bloco, então a responsabilidade ela está ligada ao eu penso, o eu existo, né? Essa ideia veio de um pensador da época da filosofia clássica, né, que o nome dele é René Descartes, e ele falava, penso, logo existo. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Eu posso me determinar, eu consigo pensar ao meu próprio respeito. Aliás, segundo estudos, é o único animal que consegue pensar a si mesmo, né, o próprio ser humano. Se eu consigo pensar a mim mesmo, então eu sou responsável por mim, ou seja, eu sou responsável pelos meus pensamentos, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelas minhas condutas. E, diante disso, se eu sou o responsável, cabe a mim o quê? Assumir essa responsabilidade mesmo diante de todo esse risco que atravessa a minha escolha. Que risco é esse? A angústia. Tá? Bom, vamos fechar aqui esse primeiro bloco, a gente vai para um intervalo rápido e daqui a pouco a gente continua conversando sobre essa questão da responsabilidade, um caminho solitário. Até daqui a pouco, então. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova.
Estamos chegando no ano 2016, passagem de mais um Natal, chegando o Ano Novo. Nessa oportunidade, o vereador médico Dr. Antônio Francisco vem desejar o seu abraço para as autoridades e a população desse município por mais um Natal e a chegada de 2016. Boas festas, feliz Ano Novo, o abraço do médico e vereador Dr. Antônio Francisco. Olá, estou aqui para me apresentar. Bom, estou com uma nova pintura. Agora eu tenho um sistema de calefação que vai deixar meu interior ainda mais agradável. Tenho selo verde, pois faço questão de estar de bem com a natureza. Chegaram junto comigo 10 iguais a mim. E vem mais por aí. Veja bem, a minha cor vermelha é para dizer que sou apaixonado por Teresópolis. Entre e fique à vontade. Dedo de Deus, vida em movimento. Material escolar. Tudo pra você. Aproveite as ofertas e preços baixos da Papelaria Montreal para este final de ano. Brinquedos, artigos de Natal, utilidades e material escolar. Você já pode pagar com pagamento facilitado, cartões de crédito, compras até R$60 em 3 vezes sem juros e compras acima de R$100 em 5 vezes sem juros. Vá e compre hoje mesmo na Papelaria Montreal, Avenida Lúcio Meira 402, entre ruas Duque de Caxias e a Calçada da Fama. A mais querida de geração em geração. A Rede Economia tem o compromisso de oferecer produtos fresquinhos e de ótimas procedências, levando para sua mesa a qualidade que você merece. As compras foram boas? E como? Aqui a gente economiza. Compre barato. Procuramos reduzir ainda mais os preços. É a Rede Economia sempre preocupada com a sua família. Preço baixo de verdade é aqui. É pra economizar. Tem sempre uma loja da Rede Economia pertinho de você. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Rede Economia. Chegou o festival mais esperado da Carrapeta. Em cartaz, iluminação com descontos de até 50%. Confira lâmpadas em LED Tachibra a partir de R$12,70. E no Festival Carrapeta você encontra também diversos modelos em spots a partir de R$9,60. Plafons a partir de R$14,40. Além de arandelas e lustres. E você ainda concorre a TVs na super promoção de Natal Carrapeta e Tachibra. Compre produtos de iluminação e torça. E para deixar a sua casa ainda mais bonita, a dica é aproveitar as ofertas da Carrapeta Imóveis. Carrapeta que tem qualidade. Quer provar uma deliciosa comida caseira? Ligue agora 2741-2244. Entregamos uma quentinha saborosa em sua casa, no seu trabalho. É só ligar 2741-2244. Cantinho da Pati. Peça sua quentinha entre 10h30 da manhã e 3 horas da tarde. Temos bife à milanesa especial, frango com quiabo, dobradinha, rabada e muitas outras delícias acompanhadas com feijão, arroz, farofa, macarrão e saladas. Aos sábados temos uma deliciosa feijoada completa. Almoço de 10h30 da manhã às 3 da tarde. Ligue e peça sua quentinha. 2741-2244. 2741-2244. Cantinho da Pati. Grande queima de estoque é na Top Show Calçados, com preços imbatíveis. Venha fazer parte da maior queima de estoque da cidade. Tênis adulto e infantil a partir de R$ 29,90. Bota feminina coturno de R$ 59,90 por R$ 39,90. Sapatênis masculino e feminino de R$ 89,90 por R$ 49,90. Tênis adulto a partir de R$ 29,90. 4 pares de meia por R$ 10. Rasteirinhas a partir de R$ 15. Chinelos adulto a R$ 6. Curta também nossa página no Facebook, Top Show Calçados, e fique por dentro de nossas ofertas. Dividimos em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito. Top Show Calçados. Eu sou Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou trazendo o tema responsabilidade. E aí, pensou a respeito da sua responsabilidade? Pois é, às vezes não é tão simples não, mas somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, e não é o outro que vai se responsabilizar por nós. Bom, então essa questão da responsabilidade, ela é bem complexa, e o existencialismo ele vai dizer o seguinte, ele vai partir da seguinte ideia, né? A existência, ela precede a essência. A existência precede a essência, ou seja, a existência ela tem que ser anterior
a essência. Por que isso na visão do existencialismo? Porque na visão do existencialismo, o ser humano ele não nasceria com uma essência pronta, né, pré-determinada, ou seja, como se uma pessoa fosse elaborada e teria um comportamento já definido antes mesmo dela já poder estar começando a atuar no mundo. Para o existencialismo, isso é algo que não tem sentido. Por quê? Porque o existencialismo vai considerar que o ser humano ele só pode existir mediante a sua própria subjetividade, ou seja, mediante as escolhas que ele vai fazer, que vai, não definindo, mas que vai estabelecendo o seu modo de ser. Então, para o existencialismo, primeiro o ser humano ele tem que existir. Por isso que a existência precede a essência, para depois ele começar a construir essa essência. Se ele fosse, se ele já tivesse pronto de antemão, né, pré-definido no seu comportamento, na sua atuação, ele seria comparado a um objeto, né? Um objeto, ele foi elaborado por alguém anteriormente, ele foi pensado por alguém anteriormente, e a partir desse pensamento ele foi sendo forjado, ele foi sendo construído, e dentro dessa construção, obviamente, a pessoa que fez essa construção estabeleceu qual seria o funcionamento desse objeto. Ele vai funcionar para isso, por exemplo, uma caneta, né? Uma caneta aqui que eu estou segurando uma. Essa pessoa criou uma caneta e a partir daí ele criou um conceito de caneta e todas as canetas, a partir desse conceito de caneta elaborado, vão ter o mesmo funcionamento. Ou seja, a caneta ela veio com o funcionamento de escrever, escrita. O ser humano nessa visão, ele não poderia, pelo menos dentro dessa proposta do existencialismo, ele não está enquadrado nisso, porque na realidade a caneta ela não tem como pensar a si mesma. Ela não tem uma subjetividade, ela não pode refletir quem ela é. Ela é algo pronto, ela é algo definido e não pode fugir a essa definição. Até porque ela não tem uma subjetividade. O ser humano, diferentemente de um objeto, ele tem uma subjetividade e, mais importante que isso, é a partir dessa subjetividade que ele vai interferir na sua existência. Então, a partir dessa interferência é que o existencialismo vai dizer que, na realidade, o ser humano ele se constrói. E nessa construção entra o aspecto da responsabilidade. Porque a cada escolha que eu vou fazendo do meu modo de ser, eu vou sendo responsável por essa escolha. Afinal de contas, sou eu que estou escolhendo, não é o outro. Sou eu que estou estabelecendo o meu modo de ser. Eu posso ter influências, né? Eu posso receber influências, mas eu não estou sendo determinado por elas. Eu posso estar sendo influenciado por elas. A determinação para o existencialismo vai partir da própria pessoa. Se eu escolho me colocar como vítima das influências, né, eu estou fazendo uma escolha. Não necessariamente são as influências que estão me determinando, mas sim a escolha que eu estou fazendo para que as influências interfiram em mim. Então não é a influência em si que vai me determinar, que vai me fazer, que vai me estabelecer, mas sim a minha escolha que vai afetar nessa relação com a influência. Então, essa questão da existência preceder a essência parte dessa premissa de que o ser humano ele é uma subjetividade, ele precisa estar no mundo para se construir. Antes disso, na visão do existencialismo, o ser humano não é nada. Ele não existe até então, ele não está pré-estabelecido, ele não está elaborado até então, ele não tem a sua subjetividade, então ele não pode ter uma essência, ele não poderia ter uma essência, porque a essência para o existencialismo é a própria escolha, é a escolha que cada um de nós vai realizando ao longo da vida, né? E dentro dessa ideia, né, de escolha, muitas vezes o ser humano ele tenta escapar dessa escolha.
dessa responsabilidade que ele é. Porque do momento que ele percebe que é ele que tem que fazer essa escolha e não o outro, isso é algo muitas vezes assustador. É algo que vai fazer com que ele não queira assumir essa escolha, essa responsabilidade que ele tem. E aí o que ele pode fazer? Ele pode tentar virar uma caneta, por exemplo. Né? Como eu dei o exemplo da caneta aqui agora, né? Porque a caneta ela não pensa ao próprio respeito, ela não tem como se refazer. Ela é um objeto. Então, algumas vezes o ser humano, para tentar fugir dessa angústia, dessa escolha, ou dessa angústia, dessa responsabilidade que ele tenta virar um objeto. E isso, para o existencialismo, vai ter a nomenclatura de má fé. Má fé, volto a falar, não tem nada a ver com religião. Má fé é uma atitude que o ser humano tem contrária a ele mesmo, ou seja, como se ele estivesse enganando a si mesmo. Qual seria o funcionamento desse objeto? Ele vai funcionar para isso, por exemplo, uma caneta, né? Uma caneta aqui que eu estou segurando uma. Essa pessoa criou uma caneta e a partir daí ele criou um conceito de caneta e todas as canetas, a partir desse conceito de caneta elaborado, vão ter o mesmo funcionamento, ou seja, a caneta ela veio com o funcionamento de escrever, escrita. O ser humano nessa visão, ele não poderia, pelo menos dentro dessa proposta do existencialismo, ele não está enquadrado nisso, porque na realidade a caneta ela não tem como pensar a si mesma. Ela não tem uma subjetividade, ela não pode refletir quem ela é. Ela é algo pronto, ela é algo definido e não pode fugir a essa definição. Até porque ela não tem uma subjetividade. O ser humano, diferentemente de um objeto, ele tem uma subjetividade e, mais importante que isso, é a partir dessa subjetividade que ele vai interferir na sua existência. Então, a partir dessa interferência é que o existencialismo vai dizer que, na realidade, o ser humano ele se constrói. E nessa construção entra o aspecto da responsabilidade. Porque a cada escolha que eu vou fazendo do meu modo de ser, eu vou sendo responsável por essa escolha. Afinal de contas, sou eu que estou escolhendo, não é o outro. Sou eu que estou estabelecendo o meu modo de ser. Eu posso ter influências, né? Eu posso receber influências, mas eu não estou sendo determinado por elas. Eu posso estar sendo influenciado por elas. A determinação para o existencialismo vai partir da própria pessoa. Se eu escolho me colocar como vítima das influências, né, eu estou fazendo uma escolha. Não necessariamente são as influências que estão me determinando, mas sim a escolha que eu estou fazendo para que as influências interfiram em mim. Então não é a influência em si que vai me determinar, que vai me fazer, que vai me estabelecer, mas sim a minha escolha que vai afetar nessa relação com a influência. Então, essa questão da existência preceder a essência parte dessa premissa de que o ser humano ele é uma subjetividade, ele precisa estar no mundo para se construir. Antes disso, na visão do existencialismo, o ser humano não é nada. Ele não existe até então, ele não está pré-estabelecido, ele não está elaborado até então, ele não tem a sua subjetividade, então ele não pode ter uma essência, ele não poderia ter uma essência, porque a essência para o existencialismo é a própria escolha, é a escolha que cada um de nós vai realizando ao longo da vida, né? E dentro dessa ideia, né, de escolha, muitas vezes o ser humano ele tenta escapar dessa escolha, dessa responsabilidade que ele é. Porque do momento que ele percebe que é ele que tem que fazer essa escolha e não o outro, isso é algo muitas vezes assustador. É algo que vai fazer com que ele não queira assumir essa escolha, essa responsabilidade que ele tem. E aí o que ele pode fazer? Ele pode tentar virar uma caneta, por exemplo. Né, como eu dei o exemplo da caneta aqui agora, né, porque a caneta ela não pensa ao próprio respeito, ela não tem como se refazer, ela é
um objeto. Então, algumas vezes o ser humano, para tentar fugir dessa angústia, dessa escolha, ou dessa angústia, dessa responsabilidade que ele tenta virar um objeto. E isso, para o existencialismo, vai ter a nomenclatura de má fé. Má fé, volto a falar, não tem nada a ver com religião. Má fé é uma atitude que o ser humano tem contrária a ele mesmo, ou seja, como se ele estivesse enganando a si mesmo. É como se ele estivesse tentando... ele está burlando a própria escolha. Então, o que ele faz? Ele delega para o outro, ele pergunta para o outro, e aí, o que eu faço? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Então ele fica justamente jogando para o outro aquilo que é dele, aquilo que ele tem que fazer, né? Ou então ele procura ser exatamente como o outro vê, né? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa resolva falar de uma outra pessoa dizendo assim, o fulano ele é muito vulnerável, muito fraquinho, muito sem determinação. Então essa pessoa que está recebendo todas essas ideias, né, ela pode assumir aquilo ali como uma verdade. Ou seja, se eu já sou visto de uma maneira pronta, já estabelecida, eu sou vulnerável, fraco e sem determinação, então eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente vou seguir aquilo que foi estabelecido. E do momento que a pessoa segue aquilo, ela está fazendo uma escolha. Ela não está simplesmente... A denominação que estão dando a essa pessoa não está definindo quem ela é. Mas essa pessoa está assumindo essa definição como se fosse verdadeira. Como algumas pessoas às vezes se acham, eu sou vítima do mundo porque... já me falaram que eu sou muito fraquinho, muito vulnerável. Aí a pessoa aceita aquilo como uma verdade e simplesmente ela segue aquilo ali. Ou seja, do momento que ela segue aquilo ali, ela está usando dessa má fé no sentido de abrir mão da própria escolha que ela tem que fazer, da sua própria responsabilidade. Ou seja, ela nesse exato momento ela está se transformando num objeto para ela mesma. E um objeto, ele simplesmente não tem a menor possibilidade de fazer escolha alguma. A caneta, a mesa, o telefone, o microfone, o que seja, todos esses objetos, todos esses seres inanimados, ou seja, que não têm vida própria, que não pode pensar ao próprio respeito, eles não têm essa possibilidade de poder refazer a sua história. O ser humano tem. O ser humano tem essa possibilidade de se reconstruir, de refazer a sua história. Ele já passou por várias situações da vida que são situações, vivências que fazem parte do quê? Da sua história de vida. Mas mesmo que essa história de vida seja um pouco complicada, seja um pouco dura, ele tem a possibilidade o quê? De refazer essa história, se assim ele escolher. Se assim ele escolher. Por isso que algumas pessoas, dentro do nosso cotidiano, da história de vida do ser humano, nós temos vários exemplos aí de pessoas que conseguem, ou melhor dizendo, escolhem refazer a sua história. O que é refazer a história? É no sentido de que, num primeiro momento, nós, humanos, somos construídos de alguma forma pelo outro, ou esse outro aí é a família, é a sociedade, são as influências. Só que dentro dessa construção, o ser humano ele tem a capacidade justamente de superar essa construção. Ele tem a capacidade de superar a si mesmo. Ele pode, por isso que é reescrever a história. Reescrever a história não é ir lá no passado e mudar tudo que aconteceu, porque isso é impossível acontecer, pelo menos até onde eu saiba. Mas assim, o que ele pode refazer é o seu momento presente. É claro que há uma necessidade de uma compreensão da sua história de vida. Não no sentido de tentar buscar causas passadas, mas eu digo no sentido dele compreender como é que ele veio ao longo da vida fazendo as escolhas, como é que ele foi estabelecendo o seu projeto. É nesse sentido, ele compreender como é que ele veio fazendo essa escolha. E dentro dessa compreensão ele tem a possibilidade de o quê? De poder refazer o seu momento presente. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa ela
coloque uma situação que sempre na vida dela, sempre na história da vida dela, ela sempre protelou as suas escolhas, ou seja, o tempo inteiro que ela tinha que tomar uma decisão, ela não tomava. Isso já veio acontecendo ao longo da vida dela. E aí, o que isso tem a ver com o momento presente? Porque provavelmente ela está fazendo a mesma coisa. Ela não mudou a atitude. Talvez até porque ela não tenha pensado sobre essa atitude, né? Já que o ser humano ele consegue pensar a si mesmo, ele não é uma caneta, então talvez essa pessoa nunca tenha pensado a respeito disso. Ou seja, eu sempre fiz dessa forma, ou seja, eu sempre protelei as minhas escolhas, eu sempre que eu pude, eu empurrava as situações para não ter que escolher, pelo medo, pela dúvida. Ou seja, essa pessoa, ao longo da história dela, ela veio fazendo certas coisas que ela achou que ela é aquilo ali. Ou então falaram para ela que ela era aquilo ali. E não é. Não é pelo sentido justamente o quê? Dela poder ter a chance de poder compreender essa atitude, né? A possibilidade dela poder olhar para a própria atitude, né? E não simplesmente reconhecer que ela faz aquilo. Uma coisa é você poder dizer que eu sempre fiz assim. Isso é um reconhecimento, mas não é uma compreensão. A compreensão vai no seguinte sentido, no momento que você começa a perguntar ou questionar com você mesmo, no sentido de qual o motivo que eu faço isso. Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você está abrindo a possibilidade de quê? De repensar a sua conduta. Seja ela uma conduta que já existe há muito tempo, já tem há muito tempo, ou não. De qualquer modo, é um momento onde a pessoa tem a chance o quê? De repensar o motivo dela estar fazendo aquilo. Quando ela repensa isso, ela está abrindo uma possibilidade o quê? De ampliar a sua consciência no sentido de entender melhor a sua escolha ou o motivo de fazer aquela escolha. Então, dentro desse aspecto, entra também aí, obviamente, a questão da responsabilidade, porque a pessoa passa a não mais ser uma pessoa que simplesmente faz alguma coisa, ela passa a ser uma pessoa onde ela procura compreender o motivo dela fazer aquilo. Então é muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, eu sempre fiz assim. Mas aí você pergunta, qual o motivo de você fazer assim? Não sei. Pois é, esse não sei, que é uma resposta que não é de todas ruim, pelo contrário. É um não sei onde você vai ter que buscar o quê? Construir uma resposta. Eu não saber de algo não é problema nenhum, né? É um desconhecimento. É uma ignorância não no sentido de burrice, ignorância no sentido de que você ignora alguma coisa, você desconhece algo. Então, esse não sei, ele muitas vezes ele é muito bom no sentido de que a pessoa agora vai ter que procurar pensar a respeito. Quando ela fala não sei, talvez ela nunca tivesse pensado a respeito, né? Não é não sei no sentido de uma coisa que a pessoa está meio que colocando de lado. Não. É o não sei de talvez nunca ter pensado a respeito. E a partir desse desconhecimento é que ela vai procurar construir uma compreensão em relação a isso. E essa construção, ela vai de encontro, ela bate com essa questão dessa responsabilidade. Porque a pessoa vai, a partir daí, o quê? Reconhecer que é o eu dela que faz essa escolha, e não é o outro, e que existe um sentido para aquilo que ela faz, que precisa ser compreendido. Senão, o que pode acontecer? Ela vai continuar fazendo um monte de coisa e muitas vezes não vai saber nem por que faz. Eu sempre fiz assim, mas qual o motivo? Não sei. Não sei porque minha mãe me passou isso, ou meu pai me passou aquilo, então eu sempre fiz desse jeito. Ou seja, ela na realidade é como se ela não tivesse um comprometimento com ela mesma. Ela só está seguindo um padrão, uma ideia de alguém, e ela pegou essa ideia e é uma ideia que é dela. Serviu para ela e ela vai continuar naquele mesmo caminho. É interessante que a pessoa possa pensar isso, porque às vezes esse caminho que ela está escolhendo não é o caminho dela, é o caminho do outro. Aí é que está o ponto.
E isso aí é interessante para a pessoa justamente perceber que exatamente ela tem essa responsabilidade no sentido de que o que ela está pegando para ela não é necessariamente que possa servir para ela. Ela pode estar fazendo isso no sentido até de tentar fugir dela. É aquela questão que eu falei da má fé. Eu pego uma coisa pronta, que aí eu não preciso me preocupar, eu não preciso pensar, eu não preciso ter que ficar me questionando, eu não preciso ter que, né, me reconstruir. Eu já pego algo pronto de alguém e sigo. Funcionou para ele, vai funcionar para mim. Não necessariamente. O ser humano ele não é um padrão, né? Ele não é uma repetição, ou seja, todo ser humano vai funcionar da mesma maneira. Não. É aquela história, né? Marlos é ser humano, mas nem todo ser humano é igual Marlos. E não é mesmo. As pessoas elas têm posicionamentos distintos, têm posicionamentos diferentes. Por quê? Porque na realidade nós temos uma coisa chamada subjetividade, consciência. E isso vai fazer uma grande diferença, né, para o comportamento humano. Porque se o ser humano fosse algo rígido, algo como um quadro em branco, ele não teria a menor chance, a menor possibilidade de interferir em nada. Imagina, as coisas acontecem com você e simplesmente você não tem reação nenhuma. É como se o ser humano fosse assim, ele não é. As coisas acontecem, mas como nós temos essa grande possibilidade de repensarmos a nós mesmos, né, de podermos dar uma nova resposta, de poder criar algo novo, porque essa criação parte do próprio ser humano, ele não vai partir de fora, ele pode receber a influência de fora, mas a resposta que ele vai dar vai ter que partir dele. Mas aí você esteja pensando, mas está partindo porque aconteceu alguma coisa? Sim, mas se nós pensarmos que o ser humano ele vive dentro de um determinado contexto, ele não vive no nada, né? Então, alguma coisa ele tem que fazer parte para que de fato a sua liberdade possa acontecer, ou seja, que a sua escolha possa acontecer. Ele não vive dentro de um vazio, nós vivemos dentro de um determinado contexto, dentro de uma circunstância, mas mesmo assim, o ser humano ainda ele é responsável pela sua escolha. Ele não precisa se colocar na posição de vítima, né, na posição de quadro em branco, né, porque o quadro em branco ele está ali, ele não sabe nem que ele é um quadro em branco. O quadro em branco não sabe disso. E ele recebe lá as tintas que vão ser jogadas e tudo bem. O ser humano não é isso. O ser humano é muito mais do que isso. É o que eu falei no primeiro bloco. O ser humano ele é o próprio artista. É ele que vai escolher se o quadro vai ser colorido ou não, se vai ter muita cor ou não, que tipo de pintura eu vou fazer, se é que eu quero fazer também alguma pintura. Ou seja, o ser humano ele está sempre de alguma maneira estabelecendo, né, os seus projetos, as suas metas, né, e se ele estabelece, ele pode também refazer essas metas. Como? A partir da sua responsabilidade. Do momento que ele entender que apenas o eu, né, ou seja, a própria pessoa, é ela que tem que interferir. Sou eu que vou interferir, não é o outro que vai interferir para mim. Porque se eu fizer isso, se eu fizer essa escolha, eu vou estar virando um ser humano de segunda mão, né? Conhece ser humano de segunda mão? É aquele que fica o tempo inteiro fugindo da própria escolha. Ele fica o tempo inteiro jogando para o outro, né? E aí, o que eu faço? Se você estivesse no meu lugar, você faria o quê? O que você acha sobre? O que você pensa sobre isso? Aí a pessoa ela vai colhendo um monte de informação do outro para tentar aí de alguma maneira aplacar essa angústia da própria escolha. Porque quando você pega a escolha do outro, dói muito menos, né? É que nem aquela história do nós, do todo mundo, a gente, né? Quando a pessoa fala, porque todo mundo faz, a gente faz, nós fazemos. Isso de alguma maneira está encobrindo aí o quê? O eu faço, o eu estou sentindo, eu estou me incomodando, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Quando a pessoa fala eu, o peso é muito maior. Uma coisa é você estar dentro de uma situação onde nós estamos incomodados. Outra coisa é você reconhecer que eu estou incomodado.
Uma coisa é você falar que nós não estamos nos sentindo muito bem. Outra coisa é você dizer eu não estou me sentindo muito bem. Ou seja, quando eu falo eu, quando a pessoa fala eu, ela está reconhecendo a responsabilidade que ela é. Ela está reconhecendo que é ela que vai ter que fazer essa interferência. Que é ela que vai ter que assumir essa escolha. E quando ela assume essa escolha, nesse exato momento, ela tá sozinha. Ela não está com ninguém, ela está com ela mesma, dentro dela. Ela pode estar rodeada de um monte de gente, mas é ela que vai estar com ela. E isso, indubitavelmente, o ser humano não tem como escapar. Essa presença que cada um de nós né? Não há como escapar a isso. Né? Quando você vai dormir e acorda, está lá você. Né? Se você sai daqui de Teresópolis e vai lá para a China ou para o Japão, que seja, lá para o Oriente, você não vai deixar de ser você. Você está indo para um outro contexto, uma outra cultura, né? Uma outra forma de vida, mas você não vai perder você mesmo, porque você está aqui atravessando o Ocidente, indo para o Oriente, e você vai automaticamente se transformar em uma outra pessoa. Isso, infelizmente ou não acontece. Essa transformação, ela só vai poder acontecer da pessoa com a própria pessoa. E diante disso, essa possibilidade de transformação, ela remete a essa questão da responsabilidade. Tá? Bom, antes de fechar o programa de hoje, eu queria agradecer as pessoas que participaram da palestra que aconteceu no dia 12 agora de dezembro. Foi uma palestra muito interessante, né? Infelizmente não foram todas as pessoas, mas as pessoas que participaram foi de uma forma extremamente agradável, né? Poder mostrar para elas o que é a proposta da psicologia existencial, o que ela traz de contribuição para o ser humano. E foi interessante, tiveram várias perguntas, né, várias indagações que são pertinentes, né, e de uma certa maneira foi legal no sentido dessa troca, né, dessa relação que é estabelecida do ser humano em relação a uma proposta de uma psicologia. E é como sempre falo, e como até falei na palestra, a psicologia existencial ela não vem aqui trazer uma verdade, ela vem trazer um posicionamento no sentido de procurar compreender esse ser humano, no sentido da sua existência concreta, no sentido da sua própria subjetividade, ou seja, no sentido daquilo que ele escolhe para ele. E dando muito mais ênfase ao que? A atitude que ele tem diante do mundo do que propriamente as circunstâncias que afetam essa pessoa. Então, assim, foi bem legal. E para você que não foi, né, vamos ver se de repente no ano de 2016 eu faço outras palestras, aí você escolhe participar delas, vai ser um prazer se você puder participar, até para você poder me conhecer também pessoalmente, né? Não só pela questão da minha voz, mas no sentido da gente poder, né, participar junto, a gente poder trocar junto, poder conversar, que é bem, pelo menos para mim, é super interessante, tá? Então assim, vou deixar aqui então o meu agradecimento e vamos ver se em 2016 eu faço outras aí para que você possa participar, tá bom? Então vamos lá, deixar aqui o endereço da clínica onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro Teresópolis. O telefone da clínica 2742-9624, repetindo, 2742-9624. Os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, que é marloscordova.psexistencial.blogspot.com/, repetindo, marloscordova.psexistencial.blogspot.com/. O meu e-mail, solram@ig.com.br. Solram, SOLRAM, é o meu nome de trás para frente, fica mais fácil. Então é solram@ig.com.br. Meu celular 99635-6855. Repetindo, 99635-6855. E também o WhatsApp, que é o mesmo número de celular, 99635-6855. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje.
se você quiser pensar a respeito, pense em relação à sua responsabilidade e continue aqui com a programação da Rádio Geração 2000 com meu queridíssimo amigo Daniel, que já está aqui preparado para dar continuidade ao programa. E tenhamos uma boa semana, e até a próxima terça-feira com o nosso programa À Luz da Psicologia Existencial. Um grande abraço. Tchau. Na Rádio Geração 2000, À Luz da Psicologia Existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. 1580. É primavera, o amor está no ar. Geração 2000. Qualidade, variedade e preço baixo você só encontra no Regina Supermercados. 3 lojas em Teresópolis para melhor servi-lo. Regina Supermercados, cada vez mais perto de você. Quer provar uma deliciosa comida caseira? Ligue agora 2741-2244. Entregamos uma quentinha saborosa em sua casa, no seu trabalho. É só ligar 2741-2244. Cantinho da Pati. Peça sua quentinha entre 10h30 da manhã e 3 horas da tarde. Temos bife à milanesa especial, frango com quiabo, dobradinha, rabada e muitas outras delícias, acompanhadas com feijão, arroz, farofa, macarrão e salada. Aos sábados temos uma deliciosa feijoada completa. Almoço de 10h30 da manhã às 3 da tarde. Ligue e peça sua quentinha. 2741-2244. 2741-2244. Cantinho da Pati. Que neste Natal o amor e a esperança aqueçam seus corações e o ano novo traga grandes realizações e muitas felicidades. A direção da Ótica Prazer de Ver agradece a seus clientes e amigos pela preferência e confiança. E em 2016 estaremos aqui de braços abertos para lhe atender. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os